por João Henrique, Omri, rei de Israel. É uma forma reduzida do hebraico Onhiriá, que tem o significado de Jeová ou Iavé é a minha vida. Ele deu início a uma nova dinastia, a terceira daquele tempo setentrional. Ele era comandante-chefe do exército do rei Elá, e isso quando o rei Zinri o assassinou. Zinri aproveitou que o povo de Israel, o exército, estava acampado em Gibeon, prestes a ter uma guerra contra os filisteus, aproveitou desse ensejo e usurpou ao trono, matando assim ao rei Elá naquela ocasião. E quando o povo de Israel, os israelitas, ficaram cientes disso, provavelmente os cabeças das tribos, eles se reuniram e colocaram Onri, que era chefe dos seus exércitos, como o novo rei de Israel. E de forma sábia, para acabar com o mal pela raiz, como se diz a história, eles foram para Tirza e a assaltaram. Tirza era a capital de Zinri. E Zinri, quando viu que a sua cidade tinha sido atacada, ele foi na sua casa, tocou fogo e acabou morrendo nela. Mas de primeira, Onri não ficou como um rei, porquanto o povo se dividiu. Uns queriam ficar com Onri, outros queriam ficar com Tibni, filho de Ginate. Onri tem uma curiosidade. Não se conta sobre o nome do seu pai ou dos seus antecessores. Não se fala de qual tribo ele era. Ele não era alguém que estava na linha sucessória de um trono, de maneira alguma. Foi apenas uma questão de guerra, uma questão de uma guerra civil que houve, que aproveitaram e colocaram ele como o rei de Israel. Mas não foi assim logo que ele se tornou rei, porque passaram cerca de 3 a 4 anos em uma guerra civil dentro de Israel para que ele fosse verdadeiramente reconhecido como rei, porquanto durante esse tempo de todo dividido, um povo queria Onri como rei e outros queriam a Tibni. Só depois diz que prevaleceu o povo de Onri e Tibni morreu. Não se sabe dizer se foi uma guerra entre o povo, não se sabe dizer como foi que Tibni morreu. Porém, ele morreu e a partir disso, Onri começou a ser verdadeiramente o rei de Israel, conhecido por todos. Onri, segundo as linhas 4 a 8 da Pedra Moabita, ele impôs sujeição a Moabe, domínio este a que Acabe deu prosseguimento. Em meados do seu reinado, Onri mudou sabiamente sua capital de Tirza, que com tanta facilidade ele conseguiu a capturar. Comprou um monte que pertencia a Semer, bem apropriado para ser fortificado, e construiu ali uma nova cidade, Samaria, capaz de suportar longos sítios. As inscrições em cuneiforme também o chamam de fundador dela, e foi também o local de seu sepultamento. A questão de Onri, ele deixou bastante legado. Todo o povo conhecia até os seus sucessores, porque passaram-se 3 reis após eles, que eram de sua linhagem. Então ficou conhecido como a casa de Onri, mesmo não sendo mais Onri que governava, mesmo sendo seu filho, seu neto ou seu bisneto, ficou conhecido pelo seu poderio que ele adquiriu. Onri não passou tanto tempo como outros, como o rei de Israel, porém ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, pior do que aqueles que tinham o antecedido. Chegou o seu tempo e ele faleceu, deixando um legado não tão bom. Nas redes sociais, leitura diária oficial.